Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maxwell. Hoje vou trazer mais uma videoaula, agora falando sobre o tópico Microsoft Office, mais precisamente vou falar sobre o Word e vamos trabalhar algumas ferramentas hoje do Word. Então, tópicos dessa videoaula. Então nós vamos inserir legendas em tabelas, figuras e equações, gerar índices automáticos para tabelas, figuras e equações e fazer citações em texto, né? Então, quem já leu algum livro ou viu algum capítulo de livro, geralmente eles trazem logo no início alguns índices, né? Esses índices são os índices de página, que nós não fizemos ainda, e também podem conter índices de tabelas, figuras e equações. Então, o intuito da nossa videoaula aqui é colocar aqui legendas em tabelas e figuras, dando sequência às nossas últimas aulas, onde eu mostrei como fazia as tabelas e figuras e demais configurações. Então, hoje a nossa aula é sobre esses tópicos. Bom, pessoal, agora nós vamos para as nossas atividades. Rolar para uma nova página. Nessa página eu vou fazer uma tabela. Eu posso fazer a tabela por essa matriz, onde eu escolho as colunas e também as linhas, ou posso vir aqui em inserir tabela e aqui eu defino quantas colunas e quantas linhas. Aqui eu vou colocar uma matriz 3x3, né? Não importa o tamanho da coluna, o tamanho da linha, tá, pessoal? É só como a título de exemplo. E aqui nós temos uma tabela. Então eu vou fazer uma tabela aqui, qualquer, vou colocar assim, nota 1, nome, nota 1, nota 2. E aqui eu vou colocar aqui Paulo, Maria, vou colocar aqui 7, 9, 10 e 7. Bom, essa tabela poderia ser como uma outra qualquer, né? Mas aqui o nosso intuito é colocar uma legenda com relação a essa tabela. O que são as legendas? Legendas são descrições que nós vamos colocar por uma tabela, por uma figura, por exemplo. E como que eu faço isso dentro do Word, né? Então a gente vai vir aqui na aba Referências. Aqui ele vai ter um item chamado Inserir Legenda. Esse Inserir Legenda vai servir tanto para figuras quanto para tabelas, tá, pessoal? E demais outras situações que porventura nós queremos, por exemplo, gráficos, quadros e assim por diante. Então nós vamos colocar inserir legenda. Podem perceber que ele já vai aparecer aqui legenda e figura 1, tá ok? Aqui eu vou colocar o título, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, média, notas de alunos, por exemplo, né? A legenda, nota de alunos. Então, veja que aqui ainda está a figura, mas embaixo eu tenho a opção rótulo. Essa opção rótulo nós vamos trocar para tabela, porque nós vamos, nesse caso aqui, construir uma tabela. Então eu vou colocar uma legenda com rótulo relacionado à tabela. Ok. Percebam que aqui, pessoal, ele já colocou a minha legenda e fez uma numeração que posteriormente ela vai ser automática. Então, por exemplo, eu vou colocar uma outra tabela aqui para exemplificação. Vou colocar uma matriz 2x2, uma tabela 2x2. Vou colocar aqui nome e o endereço, né? Vou colocar o mesmo Paulo e vou colocar a Maria. E aqui, Rua 20, 298, Bebedouro, vou colocar Barretos, São Paulo, Rua Getúlio Vargas, 21, 22, 23, São Paulo, por exemplo. São dados hipotéticos, tá, pessoal?
Novamente, eu vou inserir a minha legenda. Então, nós vamos novamente em referências, inserir legenda. Podem perceber que na opção agora já mudou para tabela, já deixou como default tabela. E a numeração ela também é alterada. Percebam que aqui estava em 1, aqui ela já muda para automaticamente 2. Nós não precisamos fazer nenhuma alteração aqui. O que eu sempre coloco é um espaço e um tracinho e continuo a minha legenda, que seria uma descrição. E nesse caso eu vou colocar aqui, ó, endereço dos alunos, né? Então, ok, ele já aparece aqui para nós, endereço dos alunos. E veja que interessante, tá, pessoal? Aqui ele já nos coloca a tabela de forma sequencial, a numeração de forma sequencial. Eu não preciso me preocupar com isso, tá ok? Eu não preciso de me preocupar com a numeração. Isso é interessante porque eu vou apertar Enter, vou ficar apertando Enter até essas tabelas mudarem de página, ok? Então eu vou mudar elas de páginas. Então eu vou, por exemplo, lá, aí, pronto. Então, veja, eu deixei uma página em branco. Essa página em branco poderia ser o início de um livro ou as primeiras páginas de um livro onde nós temos aí os índices, né? E um deles é os índices de tabela. Para nós fazermos o índices de acordo com as tabelas que nós colocamos aqui, é muito simples. O que eu faço? Eu venho aqui em referências, novamente. Pode perceber que agora, do lado do inserir legenda, ele tem um inserir índice de imagens. Esse inserir índice de imagens não necessariamente é só sobre imagens. Quando nós clicarmos, ele vai aparecer aqui, ó, equação, figura e tabela. Nesse caso, nós queremos o tabela, então por isso que eu vou escolher tabela. Eu poderia escolher aqui alguns estilos, né? Vou colocar aqui o estilo do modelo, que é esse primeiro, ok? E vou colocar aqui, ok. Percebam que a tabela 1 e a tabela 2, elas se encontram na página 3, que é justamente a página que elas estão, né? Então, se nós clicarmos aqui, vocês podem verificar no rodapé que nós temos aqui a página 3 de 3, tá? Então, ele faz uma busca automática dessas tabelas. E algo interessante também, que se eu clicar aqui, por exemplo, no tabela 1 ou no tabela 2, em qualquer parte desse meu texto, ele já vai direto lá para a tabela 1 ou, no caso, para a tabela 2. Aí, por exemplo, o mais interessante ainda, por exemplo, se eu mudar essa tabela de página, por exemplo, isso pode acontecer com uma inserção de um texto, de uma figura, enfim, alguma alteração que venha ser decorrente do meu texto, tá, pessoal? O que eu posso fazer? Eu não preciso ficar mudando e ficar contando páginas. É só eu clicar ao lado, né? A hora que eu vir aqui no meu índice, eu venho do lado, eu clico, ele vai aparecer assim, ó, atualizar tabela. Eu posso atualizar a tabela, onde eu vou atualizar apenas o número da página. Então, nesse caso, ele vai alterar só se alterou o local onde está essa página. Aqui aparece para nós atualizar apenas o número da página, que é caso você faça uma alteração com relação à página onde está aquela tabela, ou atualizar o índice inteiro. Qual que é a diferença dos dois? Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, dentro da minha legenda ainda, e vou digitar aqui, nota dos alunos da disciplina de Tecnologia da Informação. Então, nesse caso, pessoal, veja só que eu mudei aqui a minha legenda. E também vou colocar aqui endereço dos alunos da disciplina Tecnologia da Informação.
Bom, vou lá no meu índice e vou mandar agora atualizar somente os números. Vamos ver o que acontece. Percebam aqui que ele alterou somente a numeração com relação à tabela 2, porque realmente foi essa tabela que eu passei para a página 4. Né? Eu continuei com a tabela 1 na página 3 e na página 4 eu mudei a tabela endereço dos alunos. Mas veja que, mesmo eu mudando a minha legenda com relação a essas tabelas, não foi mudada lá no meu índice. Essa é a diferença quando eu venho atualizar tabela e eu venho atualizar índice inteiro. Atualizar índice inteiro, ele faz atualização tanto da numeração da página ou se houver alteração com relação à legenda. Olha só, veja que ele já muda automaticamente e fica algo tudo padronizado aí. Outra coisa interessante que nós podemos fazer é o seguinte: quando estou fazendo um texto, por exemplo, aqui eu vou mudar, alterar a minha fonte, vou colocar Times New Roman 12, sem ser itálico e preto. Por exemplo, se eu digitar assim, ó, na tabela 1, podem ser verificadas as notas dos alunos. Então, veja que sempre quando você depara num texto em um livro ou demais outras publicações e que tem uma tabela, essa tabela geralmente ela está sendo explicada por um texto, tá? E eu, no caso, eu consigo fazer uma linkagem entre esse texto e essa tabela. Como que eu faço isso? Veja que quando eu coloco tabela 1, esse aqui é um escrito qualquer. Eu escrevi tabela 1, tá? Mas eu tenho como colocar aqui dentro do meu Word uma referência a essa tabela, que é o que a gente chama de referência cruzada, né? Então, nós vamos colocar aqui referência cruzada. Perceba aqui que ele coloca o tipo de referência, no caso tabela. Eu posso inserir ou não um hiperlink. Eu vou colocar aqui inserir como hiperlink. Eu já falo um pouquinho sobre o que seria. E aí eu escolho qual tabela eu quero fazer menção nesse texto. Então eu vou colocar aqui na tabela 1, que é exatamente aquela que eu estou escrevendo. Vou colocar inserir. Vou dar um espaço aqui. Percebam que agora, quando eu clicar aqui em tabela 1, o que ele vai fazer? Ele joga direto o cursor na minha tabela 1. E não importa, tá, pessoal, onde essa tabela esteja. Eu vou modificar ela para uma outra página também. O que pode acontecer, tá? Você está lendo um texto e dentro do texto você tem uma menção a uma tabela, que não necessariamente ela está depois do término do parágrafo ou depois do término de uma página. Ela pode estar se fazendo referência a um anexo que está no final do seu trabalho, ou a um apêndice, enfim, qualquer outro tipo de publicação dentro do seu trabalho. Né? Então veja que agora, por exemplo, se eu clicar aqui no tabela 1, ele já vai direto lá onde está a minha tabela. Ele linka esse texto com a minha tabela. E perceba o seguinte, tá, pessoal? Esse que é o hiperlink, tá? O hiperlink é um local onde eu posso fazer menção a um destino, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o local dessa tabela 1 é exatamente aqui. Então, não importa onde ela esteja, sempre que eu clicar aqui no tabela 1, ele vai lá direto para onde ela está. Mesma coisa que nós tínhamos aqui no meu índice. Bom, essa é a forma de você fazer a linkagem entre textos, tabelas e índices, por exemplo. Não muda muita coisa para figuras, tá, pessoal? A única diferença é que ao invés de tabela, nós vamos trabalhar com figuras, né? Então aqui eu vou clicar em imagens, vou colocar aqui imagens do arquivo, vou colocar uma figura qualquer aqui, vou redimensionar essa figura, tá? Até para
Então, assim, quando eu clico nessa imagem, ela vai abrir uma caixa de formatação de imagem, né? Onde eu posso, por exemplo, cortar essa imagem, né? Posso redimensioná-la, enfim. Eu posso fazer entre outras coisas aqui. Então, aqui essa imagem é uma imagem de uma medição na entrada de uma carga, né? De uma carga elétrica qualquer. Então, aqui a gente tem um painel de energia, né? Tem uns trafos aqui, um trafo trifásico, e aqui um analisador de energia, onde provavelmente esse operador está medindo a qualidade de energia desta instalação. Então, aqui também eu vou colocar a nossa legenda, vou colocar a legenda como sendo em referências, né? Inserir legenda. Perceba que agora ainda assim ela colocou como tabela 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos modificar e vamos mudar para figura. Né? Quando eu mudo para figura, automaticamente ele já muda o contador, né? Para 1. Então aqui nós vamos colocar OK. E veja que antes eu tinha colocado a minha legenda, mas nada impede de eu colocar um tracinho aqui, por exemplo, e continuar a minha legenda. Posso colocar assim, ó, medição de entrada em uma instalação elétrica. Né? Também posso fazer a menção, né, nesse texto aqui, eu vou colocar aqui, ó, na figura 1 pode ser verificada a medição com analisador de energia, etc. Veja que eu coloquei figura 1 de propósito aqui, veja que eu não faço nenhuma menção, né? Se eu baixar essa figura, eu vou clicar aqui, não vai acontecer nada, porque não é uma referência cruzada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma referência cruzada. Venho em referências, referência cruzada. Veja que aqui, tipo de referência, tabela. Então, ele separa tudo que é tabela dentro de uma caixa de opção. E tudo que é figura, ele vai fazer com relação à mesma. Tá? E aí, nós colocamos aqui inserir. Percebam que aí, nesse caso, ele colocou o seguinte, ó, na figura 1, aí ele colocou toda a minha legenda. Por que aconteceu isso, pessoal? E a gente tem que tomar um pouco cuidado, tá? Quando eu fui fazer a colocação da figura como referência cruzada, provavelmente eu coloquei aqui, ó, inserir referência para legenda inteira. Nesse caso, dentro dos textos, a gente não coloca a legenda inteira, a gente só coloca apenas nome e número. Mas se em alguma situação você quer fazer isso, não tem problema, você pode mudar de acordo com as opções aqui. Então nós vamos colocar aqui inserir, e veja que agora ela já está a figura 1, quando eu clico, ela já muda automaticamente para onde está aquela figura. Então, nesse caso, pessoal, ela é uma ferramenta muito importante, né, para nós. E para fazer o meu índice automático, é a mesma coisa. Eu coloco onde eu quero fazer o meu índice, eu venho aqui inserir índices de imagem, aqui vai estar selecionado figura, a gente antes estava em tabela, agora vamos colocar em figura, e ok. Perceba que aqui, ó, ela já coloca um índice para figuras. Né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui agora, onde está essa primeira tabela, pode perceber que ela está lá na página 4. Ó, a gente pode ver aqui no rodapé. Se eu voltar aqui, nós vamos ver que a tabela 1 ela está na página 3. Isso é em decorrência a quê? Porque eu fui modificando todo o meu texto e coloquei mais aquela figura. Então, aquela tabela
como consequência, ela foi colocando-se abaixo do conteúdo que eu estava inserindo. Então, sempre, pessoal, quando você for terminar um texto, ou sempre que você fizer essas modificações, nós vimos aqui no meu índice e coloco atualizar tabela. Vou colocar atualizar o índice inteiro e ele já vai fazer a modificação necessária. Então, veja que nós temos aí dois índices, tá, pessoal? Tanto o índice de figura quanto o índice de tabelas. É a mesma forma, só que você tem que modificar isso dentro das referências cruzadas. Perceba que também nós vamos ter que fazer a configuração, tá, pessoal? Aqui, ó, por exemplo, ó, tabela 1, sempre colocar, recomendo aí, sempre colocar na mesma letra do texto corrente, né? Então, vou colocar aqui Times New Roman 12, vou colocar em letra preta também, tá? Então, também não precisa ser em itálico, tá? Ele tá, opa, olha lá, então aqui ele já fica o meu texto bem certinho, não precisa de demais alterações, tá? Então assim, pessoal, uma das coisas, você pode tanto colocar essa legenda em cima da figura ou embaixo, isso vai depender do normativo que você está colocando, tá? Então, hoje nós seguimos aí a norma ABNT. A norma ABNT, ela cita algumas regras, algumas normas técnicas, tá? E uma delas é com relação à formatação de textos, tá? Então, a formatação de texto na ABNT diz que a legenda para a figura ela fica acima da própria figura, né? Então, por isso que eu coloquei em cima aqui. Mas vocês vão ver alguns padrões europeus e americanos, principalmente quando você pega um livro em inglês ou em outra língua, você pode ver que a legenda ela fica abaixo e não acima, né? Uma das coisas que a gente pode colocar dentro de um texto é colocar notas de rodapé. Notas de rodapé são notas que serão inseridas abaixo do seu texto, né? Que são como se fossem anotações. Então, por exemplo, a ABNT, eu poderia estar escrevendo sobre a norma ABNT, que fala sobre etc, né? Então, aqui na norma ABNT, eu poderia também citar um rodapé, né? Inserir uma nota. Então, essa nota ela pode dizer o quê? ABNT. Vou escrever Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, na leitura disso, por exemplo, quando eu estou lendo um texto, ele já está fazendo menção lá na minha nota de rodapé. Lembrando que a parte inferior da minha página é o que a gente chama de rodapé. E a parte superior da minha página é aquilo que a gente chama de cabeçalho. Tá? Então, ele já vem automático aqui. Beleza, pessoal? Então, hoje, o que eu gostaria de apresentar para vocês era com relação às tabelas, figuras, fazerem índice de tabela e índice de figura, tá certo? Colocar automaticamente uma referência cruzada com relação à tabela ou figura e também inserir notas de rodapé no seu texto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.